Cá estou eu em um lugar maravilhoso, tranquilíssimo, tem um lago logo atrás de mim. Eu não poderia deixar de aproveitar esse lugar, essa oportunidade, para trocar uma ideia com vocês. Então, bora sentar aqui nesse cantinho, que hoje eu quero discutir aqui, trocar figurinha sobre um assunto que eu tenho não só pensado muito sobre ele, mas vivido ele, de fato. Que é uma fase, eu vou chamar assim, tá? É uma fase de equilíbrio, que vem logo após a fase do isolamento. Eu já fiz um vídeo no canal sobre isso, se você quiser vai lá assistir. Mas em poucas palavras, a fase do isolamento é essa fase inicial na jornada de autoconhecimento e de espiritualidade, que é onde você faz uma limpeza na sua vida, se afasta da família, de amizades, ou até mesmo encerra completamente certos ciclos, você sai daquele emprego que você não aguentava mais, você realmente corta de vez certas amizades, certos familiares tóxicos e pode ser uma fase que vem acompanhada de sentimento de solidão, de revolta, enfim. Por isso que a fase que vem logo após, que é a fase que eu tô vivendo agora, vai ser chamada por mim de fase de equilíbrio, porque é quando o equilíbrio quer começar a surgir. Equilíbrio por quê? Porque a fase anterior de isolamento, ela é bem desequilibrada, ela é bem extremista, pelo menos no meu caso foi. Por isso que eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários se para vocês também foi assim, ou se foi diferente, né? Porque eu tô compartilhando aqui a minha experiência, não necessariamente vai ter sido idêntico para vocês. Mas enfim, foi extremista por quê? Porque eu realmente não tinha cabeça para querer saber de compreender o lado do outro. Ah, mas esse familiar é assim pelo contexto que ele foi criado, pelo que ele viveu, por isso que ele fala essas coisas, por isso que ela age dessa maneira. Não queria saber. E eu também falava assim, eu pensava, ah, nem quero saber de amizade. Que eu tava sem amizades naquela época, até hoje estou. Mas eu não tinha amizades e tampouco queria ter. Hoje em dia eu não tenho amizades, mas eu estou aberta ao universo se ele tiver pessoas compatíveis comigo e legais para me enviar, para que cruzem o caminho delas com o meu e que sejam boas amizades. Então, estava sendo uma fase bem extremista porque eu não queria saber de nada, nem de ninguém, nem de compreender, nem de entender, eu só queria distância. E antes de falar um pouco mais sobre essa fase atual, essa fase de equilíbrio, eu vou falar um pouco melhor sobre o porquê que essa fase de isolamento é tão essencial para que essa fase de equilíbrio possa surgir. Eu não acredito que é possível. É aquilo, né? Eu tô falando da minha experiência, mas pelo menos falando de mim, eu não acredito que teria sido possível começar a entrar nessa fase de equilíbrio se eu não tivesse passado pela fase de isolamento. E eu tô colocando aspas aqui porque são nomes que eu tô dando, né? Eu não vi isso em lugar nenhum e tal. É só uma nomenclatura que eu tô dando para ficar explicativo. Mas vamos lá. Por que que essa fase de isolamento, embora ela seja extremista, embora ela seja ali às vezes até meio solitária, meio revoltante, por que que ela é tão importante? Por que que ela é tão necessária? Então, meus caros, essa fase é necessária porque, embora nós saibamos, tá certo? Saibamos, não sei, que somos todos um, sabe? Somos todos uma coisa só, é um emaranhado energético. Aqui nessa terra, enquanto a gente estiver na condição de ser humano, nós somos indivíduos. Então, para compreender o outro, para conseguir conviver bem com o outro, eu preciso primeiro me compreender. Eu preciso primeiro viver bem, conviver bem comigo mesmo. E é muito difícil você criar uma boa autoconfiança, um bom conviver consigo mesmo quando você está cercado de pessoas que sim, têm atitudes meio chatinhas, meio tóxicas, meio enjoadas. Por isso que é tão bom e tão necessário, pelo menos pra mim, foi esse isolamento. Eu tô enfatizando que foi pra mim dessa forma, porque pra você pode ter sido diferente e tá tudo bem.
Mas para mim foi muito necessário, porque se eu não tivesse tido essa tranquilidade para desenvolver a minha espiritualidade, a minha autoconfiança, eu não teria cabeça para querer saber de entender o outro, porque eu não estava conseguindo nem me entender ainda. Eu vou querer saber de entender o outro que, ai, teve um contexto de vida que o levou a ser assim, e ai, mas não quero saber, não queria saber. Não queria saber, eu queria distância, queria saber de mim primeiro, de me resolver, de me cuidar, para aí sim essa outra fase agora de equilíbrio começar a querer surgir naturalmente. Então, eu acho que eu fui até bem privilegiada porque eu me mudei de país, então eu me afastei fisicamente, e quando você se afasta fisicamente, é muito mais fácil se afastar emocionalmente, mentalmente. Por isso, nossa, eu acho que é muito mais fácil para quem se afasta fisicamente de um emprego que é uma merda, da família que é meio. Toda família, né? Ninguém é perfeito. Aquela família ali que é meio, né? Tem umas dinâmicas ali meio chatinhas, de expectativa, de comparação e tudo mais. Normal. Nenhuma família é perfeita, nenhuma pessoa é perfeita, nem eu, nem você. Então eu tô falando aqui não é com tom de julgamento, ai, família, ai, não sei. É simplesmente como as coisas são. Mas é muito difícil compreender isso e conviver se você não conseguiu primeiro cuidar de você. Cachorrada latindo. Por isso que a fase de isolamento é tão importante para você criar essa autoconfiança em quem você é, para você criar esse equilíbrio mínimo dentro de você, para depois querer buscar algum equilíbrio na convivência com os demais. Eu não consigo lembrar exatamente o momento que eu comecei a mudar essa mentalidade de quero ficar no meu mundo, quero ficar no meu canto, não quero saber de ninguém, para todo mundo tem os seus defeitos e suas qualidades. Eu não preciso me isolar, sabe? Eu posso estar ali presente em algum nível, né? Porque, claro que ter seus momentos de isolamento vai continuar sendo necessário. Mas a fase de isolamento, onde aquele isolamento constante já não vai ser mais necessária. Você vai poder tranquilamente, conforme você desenvolve a sua autoconfiança, seu equilíbrio interno, você vai conseguir transitar entre esses momentos de quero ficar na minha, entre os momentos de quero estar aqui entre pessoas e tudo mais, convivendo, interagindo. Porque, gente, nós somos seres sociais, sabe? E a gente perde muita coisa. A gente perde muita coisa boa também quando a gente fica muito nessa de não quero saber de nada nem de ninguém. Por isso que é uma fase importante e necessária, mas ela pode durar para sempre? Pode, mas não deveria. Porque eu acho que ela vai nos limitar se ela ficar durando ali para sempre, sabe? Meu Deus, agora eu vou ficar sempre recluso no meu mundinho e eu não quero saber de nada nem de ninguém. Porque essa pessoa aqui na minha família tem uns comentários que eu não gosto muito. E não sei o que, não sei o que lá. Gente, mas ninguém é perfeito. Se a gente for ficar nessa, é difícil. E é claro que aqui eu não tô falando de traços e falas e comportamentos extremamente tóxicos que realmente são perigosos, prejudiciais num nível absurdo. Eu tô falando ali de inconveniências, de coisas que são meio chatinhas, mas que. Vocês ouviram? Meu Deus, que lindo. Eu me distraio, porque aqui tem tanto pássaro, tanta coisa que eu fico assim. Sou apaixonada. Eu tô falando da pessoa ter uma inconveniência ou outra, mas ela tem um lado bom também. Porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que, meu Deus, ou ela é extremamente um lixo, ou ela é extremamente perfeita. Sabe? Não existe essa coisa de vilão ou anjo. Todo mundo, eu, você, todo mundo tem um lado que é legal, tem características legais e tem defeitos, coisas que são meio chatinhas de lidar, enjoadinhas, né? Enquanto a gente estiver nessa condição humana, em espírito somos todos perfeitos. Mas enquanto a gente estiver nessa condição humana, vai ser uma constante busca entre manter o nosso ego, o nosso lado humano equilibrado, para que a gente seja o menos possível
uma pessoa com características enjoadas. Mas em algum nível todos nós vamos ter um lado que não é tão bom, sabe? Por isso que eu acho que não vale a pena ficar nisso de se isolar por muito tempo, porque você perde, quer dizer, você se priva do lado, você se protege do lado chato, meio incômodo, meio enjoadinho das pessoas, mas você também se priva do lado bom, que todo mundo tem. Não todo mundo, mas tem pessoas que realmente são ruins mesmo, tá? Tem gente que não presta mesmo, não. Mas tem muita gente que, tá, tem uma coisa ali meio. Mas tem um lado muito bom também que dá pra você interagir, usufruir, ter essa troca legal, sabe? Então esse lado de equilíbrio, ele foi começando a surgir de uma forma muito natural, eu não forcei. E simplesmente foi surgindo conforme eu fui alimentando cada vez mais a minha autoconfiança em quem eu sou. Eu percebi que eu estaria segura ao interagir com pessoas que talvez fariam comentários meio chatos, que talvez tivessem expectativas sobre mim, que são mais sobre elas do que sobre mim, porque eu sabia que eu seria capaz de lidar com isso sem deixar me abalar. E relevar, deixar certas coisas entrar no ouvido e sair pelo outro, e as coisas boas, os momentos bons, as interações boas, aproveitar. Na vida a gente tem que pegar uma pincinha e ficar tirando o que presta e o que não presta. De situações, de relações. Porque se a gente for esperar uma relação, uma situação perfeita, para eu ficar só aqui deste lado de cá, então a gente tá lascado, né? Porque não existe nada perfeito, nem ninguém perfeito. Nem a gente é. Então como é que a gente vai esperar isso dos outros? Se não for exatamente do jeito que eu quero, eu também não quero saber. Pô, é meio. Não tem muito sentido, sabe? É isso, a vida é feita de fases. Esse é um pouquinho do momento da fase que eu tô vivendo agora, que tá sendo maravilhosa pra mim. Agora mesmo, esse lugar lindo aqui é no sítio dos meus avós. E eles são pessoas excelentes que têm os seus defeitos e têm suas qualidades, assim como eu, assim como você. E valeria a pena, por causa dos defeitos, eu ficar de besteira, ai não. Não, gente, a vida é assim mesmo, sabe? A gente não é perfeito. E a gente tem que, em algum momento, aprender a lidar com as nossas imperfeições primeiro, para depois lidar com as imperfeições das pessoas ao nosso redor, e viver da maneira mais equilibrada possível. Tá? Eu tô doida para saber as fases aí da jornada de vocês, se vocês viveram as mesmas fases ou se foi diferente, se teve alguma semelhança. Me contem aí que vai ser um prazer a gente trocar essa ideia. Tchau, fiquem com Deus!